Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se. Continue conosco. Olá, pessoal. Estamos aqui nesta noite para um conteúdo extra do canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Por quê? Porque se faz necessária a nossa participação, um pronunciamento diante de um assunto que está por toda a plataforma. É o assunto do momento, infelizmente. E como canal, nós não poderíamos deixar de nos posicionar diante desse assunto. E eu não tenho grandes coisas, assim, não esperem grandes segredos, não esperem revelações bombásticas. Eu vou falar aquilo que eu for orientada a falar. Eu não estou com roteiro nenhum, não tem roteiro nenhum aqui escrito, nem aqui, nem ali. Isso veio como orientação ao meu coração, e quando eu sei quando eu recebo uma orientação, e quando eu recebo, eu preciso falar, porque se eu não falar, eu estou perdendo a oportunidade de dar a vocês uma informação que sai da aba do sensacionalismo e, de uma certa forma, me trouxe uma certa indignação por ver tanta gente que, no fundo do fundo, não sabe de nada do meio evangélico, não sabe de nada do reino espiritual, fazendo vídeo aqui, ali, acolá. Não estou dando nome de ninguém, mas todo mundo quer um quinhão, né? Então, como eu já falei para todo mundo antes, eu fui pastora de um grande ministério aqui no país, que tem igrejas lá fora, e eu comecei como oficial, depois eu fui ungida diaconisa, depois eu fui ungida como exercendo uma função pastoral, mas não cheguei a presbítera. Por quê? Porque as lacunas dentro de mim eram maiores do que aquele momento. Eu nasci no berço evangélico? Não. A minha mãe entrou na igreja quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Então, eu não nasci num berço evangélico. Mas a minha avó era evangélica, as minhas tias eram evangélicas, de todas as irmãs da minha mãe, só há uma em Recife ainda, e a minha mãe, quando se converteu, ela levou a fé dela ao limite, ao máximo. Minha mãe era cheia de fé, ela não era uma mulher religiosa, ela era uma mulher cheia de fé, ela era uma mulher que tudo, tirando o Deus religioso, não é? Tudo era resolvido, podia ser resolvido por Jesus, e que Jesus estava com ela, e que a gente tinha que confiar em Jesus, e isso e aquilo. Então, já começo falando o seguinte: desde que eu iniciei o canal Trabalhadores da Luz há 5 anos atrás,
A minha fé não enfraqueceu. Eu não sou uma pessoa desviada, eu não sou uma pessoa que tem como missão levar outras pessoas a se desviarem das suas crenças. Nós estamos aqui para ajudar a despertar e a expandir a consciência. Se despertar e expandir a consciência é entender que há sistemas de velhas crenças que aprisionam a expansão da consciência e é preciso largar essas velhas crenças para trás para virar e seguir para uma transição planetária, eu não tinha essa ideia. Vamos falar quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, eu tinha uma grande curiosidade pelo ocultismo. Eu tinha dentro de mim não a vontade de ser poderosa, de fazer coisas acontecerem com os outros, não era isso. O meu interesse era pelo mundo espiritual. Por quê? Porque, para quem não sabe, eu já falei aqui, muitas pessoas já sabem, que eu sei qual é a minha origem primordial, cósmica, desde criança. Sempre quando alguém falava alguma coisa, eu dizia, não, eu vim de Marte. Sabe? Aí, maluca, não. Desde criança eu sabia disso. E eu falava naturalmente. E, de uma forma impressionante, eu não sofria bullying. Por quê? Porque eu era tão certa naquilo que eu falava e naquilo que eu explicava como criança aos meus coleguinhas, que eles achavam legal, ninguém cometia bullying comigo, ninguém dizia que eu era isso, que era aquilo, de uma forma muito diferenciada do que seria hoje. Então, sempre tive dentro do meu coração uma curiosidade pelas estrelas, uma curiosidade pelo universo, pelo cosmos, né? Perguntas sem respostas, coisas que eu sentia dentro de mim e eu não conseguia me expressar. E quando minha mãe se converteu, é claro que eu comecei, desde criança, a acompanhá-la às igrejas. Então, todo movimento pentecostal que você possa imaginar na sua mente, eu passei por ele. Igreja tradicional também. Então, vamos entrar logo no assunto. O assunto do momento é o que aconteceu com o Daniel, que na verdade se chama Marcelo. E eu só fui descobrir isso há muitos e muitos anos depois, porque esse meu interesse pelo mundo espiritual, que hoje eu sei que é o mundo astral, etérico, sutil, energético, plasmático, mas o mundo espiritual era algo tão. Eu tinha tanta vontade de ver as pessoas libertas daquilo que as perturbava, que na igreja eu fui acompanhando os movimentos, eu fui crescendo e fui começando a me envolver com os ministérios. Quem está por dentro, né, de igreja sabe que há ministérios. Há o ministério do louvor, aqueles que cantam, há o ministério daqueles que assistência social. Então, eu tinha o dom de dar aulas. Então, eu fui professora, né, por um tempo de uma classe, falando sobre a região onde era a Mesopotâmia, não é? E nada acontece por acaso, né? A minha classe era a que era mais inscrita, né? Tinha mais inscritos, participava muita gente domingo de manhã, porque eu pesquisava, eu ia a fundo, eu não me satisfazia com aquilo que estava ali, eu ia a fundo, eu trazia novidades, eu trazia informações novas. E antes de eu fazer parte desse ministério, muito antes, eu era uma leitora ávida de livros que falassem sobre libertação e cura interior. Portanto, eu trabalhava na igreja, no Ministério de Cura Interior e Libertação. O que é isso? A cura interior seria algo paralelo ao despertar. A cura interior é
a jornada do autoconhecimento. É você se curar, é você se perdoar, é você se amar, para depois você poder amar ao seu próximo, como a você mesmo. Porque se você não se ama, você não consegue amar ninguém. Então, o Ministério da Libertação, não é? É a expulsão dos seres espirituais negativos. Então, eu não tinha medo, não é? Eu lia toda o tipo de leitura que tivesse cristã a respeito sobre libertação, sobre o saanismo e o que eles fazem. Ficava por dentro de tudo, comecei a trabalhar com isso na igreja, comecei a trabalhar orando pelas pessoas, né? E que vinham oprimidas por causa de espíritos, de obsessores que tomavam conta dela. E eu me lembro até de uma experiência que eu vivi, onde uma senhora queria se libertar, mas ela não conseguia, e me veio na mente, eu falei para ela, olha só, vamos fazer o seguinte, pega um pedaço de papel e escreve aí o nome de cada entidade, com todo respeito, com todo respeito, tá? Escreve aí o nome de cada entidade que você trabalhou e que você quer se livrar. Vamos por nome, porque é muito vago pedir uma libertação assim. Ele tem que saber o nome. Escreve o nome. E ela escreveu lá uma lista de nomes, né? E eu fui orando por ela. E fui falando as coisas, isso há muito tempo. Então, eu fui guiando aquela senhora a se libertar de cada um daquelas entidades. Então, ela tinha que falar o nome e dizer que não queria mais. Ela quebrava os pactos, os vínculos, os laços com aquele ser. Então, ela passava mal, ela tinha horas que dava um revertério, tinha nomes que ela não conseguia falar, a gente dava um tempo, depois ela conseguia falar. Enfim, depois dessa experiência, aquela mulher foi liberta, aqueles seres obsessores não perturbaram mais aquela mulher, e eu me lembro que na noite, quando eu voltei da igreja, eu acordei de madrugada e aqui neste quarto mesmo, porque eu estou morando no apartamento que era da minha mãe. Então eu voltei a morar no apartamento da minha mãe, que já se foi, e neste quarto mesmo aqui, que hoje é o escritório onde eu gravo e tudo, esse era o meu quarto e a minha cama ficava ali atrás, a porta ficava aqui, e eu tive um pesadelo. Não foi nada para gritar nem nada, mas eu tive um sonho, eu sonhei que havia alguma coisa querendo me pegar, querendo se vingar de mim. Então, eu apenas abri os olhos, eu me assustei, né? É a lua que não apareceu hoje aqui, né? Sabe que eu estou falando com vocês, mas não sei por que ela hoje não quis vir aqui. Ela está mais preocupada com o barulho que estão fazendo do lado de fora do prédio. Então, eu abri os olhos muito rápido e a única coisa que eu consegui ver foi uma sombra mais escura do que o escuro do corredor e o escuro do quarto, porque eu não dormia com luz, se afastando da porta do meu quarto para a direita. Na hora que eu abri o olho, eu vi aquela sombra se deslocando para o lado. E eu não tive medo. Se não entrou, é porque não tinha autorização, não tinha permissão desde aquela época. Então, mesmo fora do processo de despertar, nós somos protegidos, nós somos amparados, acolhidos, abrigados, e eu sempre tive fé nisso. Então, esse assunto que está tomando conta da plataforma, o que aconteceu, isso e aquilo, eu conheci o trabalho do Daniel Mastral através do Ministério de Cura e Libertação. Por quê? Porque ele tinha, né, se envolvido nisso, e muita gente pensa que isso é se vestir de preto e pintar a unha de preto e ser gótico e fazer isso, aquilo outro. Não. O que ele se envolveu é algo que quem é
você nunca vai saber. Pode ter uma importância ser... Como é que eu vou dizer para vocês? Dentro da hierarquia, pode ser uma pessoa que você conversa todo dia e é uma pessoa simpática, como pode ser também uma pessoa que está num alto escalão, pode ser um gerenciador de uma região e controla o sistema, falando o que a gente conhece, né, o vocabulário que a gente conhece hoje. Então, na época, eu comecei a ler os livros, eu fiquei muito, muito, muito empolgada com a experiência dele. Eu li o Filhos da Luz, né? O 1, eu li o... Dá um momentinho aqui, vamos parar aqui. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Está ao vivo mesmo, gente. Tá? Então, eu não estou... Isso, então não é isso. Já eu estava na dúvida. É porque também tem um livro chamado Filhos da Luz. Então, o livro do Daniel Mastral, Filho do Fogo 1, 2, Guerreiros da Luz 1, 2, foi isso que eu misturei. Então, eu fiquei muito, muito interessada na história dele, e quando ele falou que ele tinha um mentor, e esse mentor era responsável por prepará-lo para colocá-lo numa posição muito privilegiada aqui no país, de governo, e depois, no meio evangélico, ficou uma discussão que não convém agora, quem seria, né, que ele deixou aberto, né, quem seria o verdadeiro pai dele. Então, enfim, isso não vem ao caso agora. Mas o Daniel Mastral participou da minha vida de uma forma muito ativa. Nesse ponto, ele era uma inspiração para combater tudo isso. Então, todo tipo de literatura a respeito disso eu tinha, eu li, eu agia, eu vivia nesse ambiente, né, de libertação. Tanto que, às vezes, os coleguinhas do meu filho, pequenininhos, chegavam aqui e perguntavam: nossa, sua mãe é o quê? Né, porque viam os livros. Aí ele dizia assim: não, minha mãe é da igreja, ela lida com espírito, meu filho pequeno, né? Então, assim como o Daniel foi, quem me inspirou muito e não aparece, muita gente não conhece, foi a Rebecca Brown. No livro Ele Veio Libertar os Cativos. Ele veio para libertar os cativos. Faz muito tempo. Então, esses livros eu não tenho mais, mas o livro da Rebecca Brown fala também, a Rebecca é uma médica, era médica, nos Estados Unidos, e ela começou dentro, né, da religiosidade. Ela não era religiosa, ela tinha essa mesma vontade de ver as pessoas libertas. Então, as pessoas que queriam se libertar especificamente disso, desse nismo, não é? Buscavam a Rebeca. E a Rebeca abria a casa dela para receber essas pessoas. E essas pessoas sofriam represálias por parte do grupo que elas tinham deixado. Eram coisas pesadas, tão pesadas que a Rebeca, em nível nacional, depois que ela se envolveu muito, depois que ela passou por ameaças, depois que ela... vou contar uma história aqui, onde ela estava voltando para casa e o carro dela, de repente, vocês sabem, essas estradas americanas, onde é muito difícil, né? Você encontrar, não era uma metrópole, ela morava num lugar mais afastado, então ela parou com o carro, tinha muita árvore, tudo, o carro morreu, sabe? Morreu e ela não conseguia ligar, e ela teve essa experiência da mata ali, da floresta densa, saiu um humanoide, como se fosse um lobo, né? Mas em duas pernas. E ali ele se aproximou do carro e fez uma ameaça direta a ela, que ela parasse de ajudar essas pessoas, porque senão ela se daria muito mal.
e depois aquilo desapareceu, o carro dela ligou novamente, só que ela continuou. E depois ela se casou, e resumindo, a Rebeca, ela opa, deu uma paradinha aí, vamos lá. Como é ao vivo, eu vou ligar aqui, que eu não liguei, para não perdermos a energia. Não é? Vou abrir mais aqui, o sinal da internet está meio fraco, tá? Então, a Rebeca, em nível lá nacional, o marido dela foi acusado de um monte de coisa, inventaram um monte de coisa sobre o marido dela. Ela teve a licença médica cassada, não pôde mais clinicar, entre outras coisas, não é? Então, o que a Rebeca fez? Ela começou a continuar, ela continuou trabalhando, mas ela não apareceu mais. Hoje a gente não sabe onde é que a Rebeca está, ou se ela está usando o mesmo nome de Rebeca, mas o importante é que ela continuou trabalhando na libertação daquelas pessoas que estavam debaixo da opressão de seres negativos, densos, trevosos, regressivos, etc, etc. Então, a diferença é que a exposição, né? A exposição. Então, muitas vezes, o canal não aceitou fazer parte de lives por não querer se expor, porque eram coisas que, se nós falássemos, traríamos problemas de segurança para a nossa vida. E não era hora de falar. Ainda há informação, mas não é hora de falar. Então, muita gente tem perguntado, a gente vê nos comentários, mas e cadê a proteção? Não tinha proteção? Né? 10 mil cairão ao teu lado, 1.000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido? E como é que fica isso e tal, não sei o quê? As pessoas precisam entender que tudo isso está no âmbito além da religiosidade, além do mundo espiritual, não é? Quando uma pessoa se envolve e com uma situação dessas, esses seres não deixam de ver aquela pessoa como um alvo, entende? Então, no início, ele sempre estava se mudando com a Isabela, isso está no livro, tá? Eu não estou falando nada aqui que prejudique nem desabone ele, nem a situação. Estou falando com todo respeito, porque precisa ser dito isso. Então, por muito tempo ele mudou de lugares e tudo, e aconteceram coisas, né, muito tristes na vida dele, do Daniel, não é? Ele perdeu um filho, depois a esposa dele. Eu não estou aqui para falar sobre isso, né? Já tem muito canal por aí falando demais, até, né? E depois eu vou também falar porque houve essa orientação. Então, o filho dele se foi de uma forma muito traumática. 2 anos, 3 anos depois, a esposa dele também se foi de uma forma traumática, a Isabela, que não era Isabela, não é? Mastral, era também uma forma de proteção, né? Segundo ele. E, particularmente, eu, Cláudia, eu não assistia os vídeos. Por quê? Porque eu deixei a religiosidade para trás. Então, eu comecei a ver tais eventos, tais acontecimentos, tudo isso que está acontecendo no mundo, de uma forma quântica, não é? Eu despertei. Então, tudo que falava, eu vi o paralelo ali no mundo quântico, no trabalho energético negativo que existe. Então, quando uma pessoa chega a um ponto em que ela se envolve tanto com as trevas, ela se torna uma pessoa tão especial e tão escolhida para uma determinada coisa e ela anda para trás, não importa o tempo terreno, não importa. Uma hora ou outra, se a pessoa não tiver uma boa
mentalidade, uma consistência. Não importa quanta palestra faça, não importa quantos livros escreva, não importa quanta podcast faça, quantos vídeos faça, tem um momento que a pessoa fica sozinha, gente. Não importa quanto tempo a pessoa fique fazendo uma live aqui, não importa quanto tempo eu fique aqui falando com vocês sobre o despertar, sobre a expansão da consciência, tem uma hora que eu fico só, eu moro sozinha. Então, mesmo que a pessoa tenha muitos amigos, ou que só tenha um, participe de um canal, de outro, não sei o quê, tem um momento que você fica só. E nesse momento em que você fica só, é o momento em que tudo aquilo vem à sua mente de novo, todos aqueles traumas horríveis. Não foram traumas pequenininhos, foram grandes traumas que não foram tratados, que não deu espaço para o luto. E isso é importante para o estar humano. Não é uma coisa que vamos atropelando uma coisa com a outra, vamos atropelando, entende? Então, ontem, quando eu soube do que tinha acontecido, eu fiquei extremamente chocada. E eu não pensei em outra possibilidade. Eu falei, puxa, né? Pegaram ele. Agora, pegaram quem? Então, não sou eu que vou descobrir, não é nenhum youtuber que vai descobrir, não é, tinha que errar, né? Não é nenhum influencer que vai dizer o que aconteceu, porque aquilo que passa aqui, ó, na minha mente, eu sei. Aquilo que se passa aí na sua mente agora, só você sabe. Aquilo que se passava na cabeça dele, só ele sabia. E o que ele vivenciou, só ele absorveu. Então, por mais que eu converse com uma pessoa, por mais que eu chore, por mais que eu diga dos meus traumas, por mais que eu trate tudo, a lembrança fica. E muitas vezes é uma lembrança que traz ainda dor. E quando uma lembrança ainda traz dor, a pessoa não está curada. A cura interior é você lembrar das coisas e não trazer mais dor. E era esse o posicionamento. Então, eu fiquei muito na dúvida se eu falaria aqui com vocês hoje ou não, porque a gente o canal enfrentou no início um preconceito muito grande por parte de pessoas que esqueceram que Jesus, quando veio aqui, não é? Ele não criou igrejas, ele não criou uma religião, ele veio para instituir a graça. E o que é o tempo da graça? Não é? É te livrar do peso, é te livrar do peso do sistema, é dizer para você que você é amado incondicionalmente pela fonte. Ele veio como um ser quântico, ele veio mostrar que tudo é possível quando você entende quem você é, quando você sabe de onde você veio e quando você entende para onde você vai. Então, a nossa fé fica maior ainda depois do despertar. A gente não se torna uma pessoa oca, vazia, sem sensação nenhuma, sabe? Como muitas pessoas perguntam, agora que eu despertei, eu não sei. Eu oro, eu rezo, o que é que eu faço? Continua falando com Deus, mas o conceito de um Deus não religioso, de uma força, de um poder, de uma energia do universo, criou o universo, criou tudo que nós vemos e aquilo que nós não vemos e não sabemos e nunca saberemos aqui como humanos. Então, a participação que eu quero sobre esse assunto, não o conheci pessoalmente, mas sim acompanhei desde a adolescência a trajetória ali como palestrante, como escritor, foi importante na minha vida, foi importante para me impulsionar a seguir em frente no meu trabalho dentro da igreja, no nível de libertação, como hoje. Se a gente parar para pensar, na igreja é a libertação, é você orar, impor as mãos e expulsar os espíritos negativos, não é? Os obsessores, né? E por aí vai. Mas dentro do processo de despertar, é você também na região
fora da tridimensionalidade, no astral, você ali enfrentar, né, esses seres, não como carne, mas com a sua energia, com seu ser energético, com quem você realmente é. Então, não foi uma nem duas vezes que houve confronto de seres assim a meu respeito, energeticamente, e de não haver batalha. Por quê? Porque a minha essência primordial é de justiça. Ela clama por justiça. Ela não suporta ver injustiça. Ela não suporta ouvir uma mentira. Ela não suporta ouvir ou ver alguém sendo diminuído. Ela não suporta a arrogância, esse tipo de prepotência e orgulho que a minha essência primordial via nos seres que chegaram originalmente de onde eu era, e a minha essência morrendo hoje, eu não posso voltar para aquele planeta porque ele não tem vida na superfície. Mas, saindo do corpo físico, há vida. Uma vida que os nossos olhos tridimensionais não veem. Mas eu posso voltar para lá, como eu posso viver outra experiência. Não querer viver mais uma experiência humana, porque vai haver ascensão, eu vou, creio que vou, tá? E também posso decidir ir para outro lugar na galáxia e explorar outras experiências. Mas voltando ao assunto, uma coisa que me deixou muito, muito, muito assim, indignada também, que me veio aqui, porque aqui a gente é uma família, tá? Então, você pode não gostar do que eu estou falando, você pode dizer tchau, sabe? Podemos perder muitos inscritos agora e está tudo bem, mas não tem como ficar calado diante de algumas coisas quando a gente vê que muita gente está ali falando e isso, aquilo outro, entende? Aí, falando da irmandade, disso, daquilo outro, a questão é quebrar vínculos, quebrar pactos, verbalizar, é autoridade. É autoridade. É dizer, ninguém pode encostar em mim, ninguém pode me tocar, ninguém pode chegar perto de mim, porque eu tenho uma proteção, não é? Então, quando você se dispõe e se expõe, certo? Você precisa também parar para pensar quanto tempo, não é? Tiveram para fazer alguma coisa e não fizeram. Então, quem sou eu aqui para julgar a atitude de alguém se eu mesma, durante o meu período de depressão, e olha que eu não tinha perdido ninguém, eu vivia uma depressão crônica porque eu não me via bem aqui dentro desse planeta, eu não queria estar aqui, eu não queria estar dentro desse corpo, eu não queria acordar. Todo dia que eu acordava e olhava para o sol, eu dizia, Deus, eu não acredito, você me deixou viva mais um dia aqui nesse planeta. E eu acabei tomando medicamentos, overdose de medicamentos. Eu estou viva hoje porque não era a minha hora, mas eu fui atendida até pela SAMU por excesso de medicamentos que eu ingeri, né? Porque eu não queria deixar minha família, eu não queria deixar meu filho, eu queria parar com a dor. Então, muitas vezes, quando as pessoas fazem isso, né, de uma forma radical, elas querem parar com a dor, eu quero sair dessa dor, desse sofrimento tridimensional. Então, algumas pessoas chegam nesse ponto radical. E, é, como canal, a gente lamenta profundamente o que aconteceu com o Marcelo, vulgo Daniel Mastral. Expressamos o nosso respeito por tudo que ele fez, por tudo que ele passou, por tudo que ele enfrentou, pelas vitórias que ele teve, não é? E desejamos que a essência dele tenha uma
recepção, já teve, né? Imediatamente. E que ele compreenda o universo, né? Na realidade, a gente está no tempo errado, né? A gente sempre fala no tempo terreno, mas a partir do momento em que a essência se desconectou do corpo físico, ele passou a entender tudo, né? Já não era mais ele, nem ela, né? É uma essência, que não é uma essência masculina, uma essência feminina, é uma essência fractal do todo. E outra coisa que eu queria comentar também, preciso falar do nome dele, eu vi alguns canais falando de uma forma que não dá para engolir, tá? Sobre os conselhos que o Caio Fábio deu ao Daniel. Eu vi o vídeo, quem quiser procurar por aí, né, o canal, que veja, mas o Caio foi muito sensato, como sempre. Não, mas o Caio dentro da igreja evangélica, gente, vamos parar com essa hipocrisia, né? Todo mundo é falho, todo mundo tem defeito, todo mundo erra, não tem ninguém perfeito nessa vida. Nem é porque a pessoa tem uma posição na igreja ou dentro da espiritualidade que a pessoa deixa de ser humana e se torna perfeita e não pode falhar. Ele falhou, ele assumiu a falha dele, isso foi há muito tempo atrás, e o que incomoda é a sinceridade. Eu conheço ele pessoalmente, e uma parte da minha vida, num período, ele me ajudou muito, porque uma parte da minha vida era só complicação, era só rolo, um rolo atrás de rolo, e ele me chamava de Cacau do Rio, que haviam duas Cláudias, uma em Brasília e ele me chamava Cacau do Rio. Trocamos e-mails, conversamos pessoalmente, pedi conselhos a ele, e eu era tão cega, eu era tão incapaz de ver a minha situação naquele momento, como eu precisava de ajuda. Eu estou até tremendo um pouco aqui. Como eu precisava de apoio, como eu precisava de alguém que chegasse para mim, rasgasse o verbo mesmo e dissesse: Cláudia, olha só tem dois caminhos. Você quer seguir nesse caminho e encurtar sua vida, ou você quer seguir em frente e pagar para ver? E eu paguei para ver. Mas eu era tão enrolada, e que eu vou falar, e eu tenho certeza que vocês, como família, que estão se reconectando conosco, vão entender isso. Isso foi na época, não é, que eu estava ainda fora do processo de despertar, eu contei as coisas, e o Caio ele ficou assim meio indignado, sabendo que eu sabia o que fazer, mas eu não fazia, e ele falou até assim, na época, eu nem vou orar por você, eu não vou orar por você. Você sabe o que tem que fazer, você está vendo o que está acontecendo, e de repente ele mudou de ideia, ele falou assim: não posso deixar de orar por você, eu vou orar por você. E o Caio orou por mim. E a minha vida foi indo para o prumo. Por causa da religiosidade? Não, por causa da fé. Por causa do alívio que a gente tem quando a gente se perdoa e quando a gente entende que tudo que a gente passou foi fruto de más escolhas e a gente se perdoa. Então, os conselhos que o Caio deu ao Daniel, o vídeo está aí no canal rolando aí, foi a coisa sensata. O Caio também perdeu um filho, então ele viveu o período de luto. O Caio ele não é bem visto por muitos líderes porque ele é sincero, ele é direto, ele é objetivo, ele é perfeito? Não. Ele tem
defeitos? Claro que tem, ele é um ser humano. Todos nós temos defeitos, todos nós estamos aqui enfrentando problemas dentro do processo de despertar, dentro da expansão da consciência, enfrentando lutas energéticas todos os dias, ou em nossos desdobramentos, ou em nossos sonhos, ou então através de pessoas que são usadas para proporcionar esse tipo de crueldade conosco, nos tratar de uma forma cruel, injusta, para que a gente sinta raiva, para que a gente sinta vontade de se vingar, para que a gente se lembre, olha, você era assim, você pode voltar a ser assim. Então, quando algumas coisas aconteceram recentemente na minha vida e eu tive uma leve sensação de raiva por uma pessoa, eu falei, não, eu conheço esse sentimento, e eu não conheço esse sentimento de agora, eu conheço desde o tempo da minha essência primordial, onde eu guerreava, onde eu não aceitava uma derrota, havia orgulho, havia arrogância, havia petulância, havia a não misericórdia. E eu estou falando isso daqueles que participaram das guerras galácticas. Eu não estou maluca, tá? Então, quem quiser ver, tem uma playlist falando sobre os conflitos galácticos. Então, isso eu estou falando dentro do processo de despertar. Então, se você está assistindo esse vídeo e você ainda está com outro tipo de pensamento na cabeça, você vai ter que começar a entender o que é o processo de despertar, a expansão da consciência, para você entender o que a gente está falando aqui. Então, esse vídeo é específico para aqueles que estão passando pelo processo de despertar, expansão da consciência e acompanham o canal, porque nós não poderíamos deixar vocês num mar de informações, numa tsunami, né? Eu tive um sonho alguns dias atrás, como ondas enormes, águas, muitas águas. Então, eu não poderia deixar vocês no meio dessa tsunami de informações que tomou a plataforma, cada um falando uma coisa, cada um querendo falar isso, mostrando aquilo. A gente não tem nenhuma imagem para te mostrar, a gente tem o que falar. Então, o que a gente quer falar para você? A gente quer te dizer o seguinte, que quando você entra no processo de despertar e a expansão da consciência, você vira uma outra pessoa, você se transforma, você começa a transmutar. Então, o processo segue adiante e é gradativo. Eu não me tornei a Cláudia que eu sou hoje da noite para o dia. Eu gostava de discutir. Ninguém podia ter a última palavra era a minha. Eu sempre tinha razão, e eu só conseguia ficar em paz quando eu transformava a outra pessoa em pó, sabe? Numa discussão, nisso, naquilo. Eu tinha um temperamento de ira, que quando a ira vinha, sabe? Eu chutava as coisas, eu jogava as coisas longe. Não era bater em ninguém, eu não era maluca de sair na rua batendo em ninguém, mas isso era algo que existia dentro de mim e eu não sabia por quê, eu não sabia controlar aquilo. Então, dentro do processo de despertar, eu fui entender lá no meu tempo de criança aquilo que eu falava, fui entender a minha saudade de hoje, do meu passado primordial, antes de ser uma essência que chegou na Terra, e começar a controlar isso dentro de mim, porque eu não tenho uma essência arturiana, eu não tenho uma essência pleiadiana, eu não tenho uma essência liriana, eu tenho uma essência que bate de frente com a essência regressiva, principalmente REPs e principalmente mantídeos. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, olhar, identificar e se preparar. E vice-versa. Reconhecem. Quando o ser regressivo ele olha para você, ele não vê o seu corpo físico, ele vê a sua energia, a sua essência. Ele sabe quem você é.
originalmente. Então, eu sei que sabem, mas eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês. Tem muita coisa rolando por aí, não é? Muita gente falando, mas sobre essas duas pessoas especificamente, eu quero deixar claro para vocês o seguinte: não estou falando o que aconteceu ou não aconteceu ao Daniel. Eu espero que aqueles responsáveis, não é, pela investigação, cheguem a uma conclusão do que aconteceu, e se não chegarem, a fonte vai trazer a conclusão. Só não se deixem envolver mais em situações que vão colocar na sua cabeça mais nismo, porque ele era do nismo, e eu também era do nismo, e ele não queria isso, aquilo. Então, entenda que essa repercussão é quase que a mesma coisa que acontece na mídia. Acontece uma coisa, pá, e fica a mídia repetindo 24 horas aquela mesma imagem. Aconteceu, olha, não sei o quê, 3 horas atrás, e a pessoa fica ali, presa, vendo aquele jornal, aquele programa, e se repete, e aquilo fica na mente, e aquilo ocupa o espaço que você deveria estar despertando, aquele espaço onde você deveria estar expandindo sua consciência, você deveria estar meditando, tirando essas coisas negativas da sua mente, e, embora tenhamos agora lados diferentes no sentido de despertar, eu tenho uma profunda admiração e carinho pelo Caio e gratidão. Se a palavra define, não importa o agora, importa a minha gratidão que ele me ajudou no momento em que eu mais precisava. Se naquele momento ele não tivesse me ajudado, talvez eu não estivesse aqui. Ele faz parte da minha história. O Daniel também faz parte da minha história, porque a minha participação no Ministério de Libertação, dentro da religião, dentro dos ministérios, era melhor por ter conhecimentos de escritores que realmente relataram aquilo que eram, que viviam, aquilo que eles superaram, e aquilo nos dava força para levar o quê? Aquela nossa intenção à frente. Então, como eu sempre fui uma pessoa pela verdade, pela justiça, pelo não preconceito, por não suportar hipocrisias, nem ninguém pisando em ninguém para chegar em lugar algum. Então, eu queria só deixar isso bem fluido, não é? Não vou falar sobre o mundo regressivo, só sei dizer o seguinte, que nós precisamos nos desvincular, sair das velhas crenças e entender de uma vez por todas quem somos, o poder que temos. E, infelizmente, estamos humanos. Então, esse negócio de por que então não houve uma proteção? Se fosse assim, as pessoas não sofreriam acidentes de carro, aviões não cairiam. Infelizmente, alguns bebês falecem subitamente, né? Morte súbita. Outras pessoas passam mal também. Gente, a gente está num mundo tridimensional, sujeito a tudo que um ser humano pode passar. É isso que precisa ser entendido. Somos humanos, estamos humanos, mas isso vai acabar. Mas enquanto não acaba, a gente tem que se preparar, a gente tem que se blindar. Não é sair batendo, mas a gente tem que se blindar e observar para poder resistir. Então, quando você resiste, aquilo não tem poder sobre a sua mente. Então, era isso que eu queria falar com vocês. Não é dizer para vocês o que aconteceu, nem quem fez, nem quem não fez, mas falar da participação
dessas duas pessoas, uma que já se foi e uma que está aí ainda, na minha vida, no tempo em que eu ainda não era desperta, mas estava ativa dentro do meu ministério. E eu levava muito a sério aquilo que eu fazia, e a ponto de quem sabe, né, o que eu vou falar vai entender. Então, quando você pega o óleo, né, e coloca na testa da pessoa, o óleo ungido, muitas vezes eu levei grito, de repente, né, bem na minha cara, de ver a amígdala da pessoa, né, de ódio, de raiva de mim. Então, vinham outras pessoas, levavam aquela pessoa. Então, tirando a religiosidade, hoje a gente está aqui, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz, Resistência da Resistência, trabalhando aí, ajudando você que quer despertar, você que tem vontade você busca a verdade e você quer ter a sua fé aumentada naquela energia que criou tudo e todos, que está em todo lugar, está aqui, está aí com você, está no ponto mais longínquo que você possa nem imaginar da galáxia, do universo. Será que o universo tem fim? Lá, se o universo tem fim ou não tem fim, lá essa energia está. Então, é algo que a nossa mente racional não consegue compreender. Então, eu queria deixar esse posicionamento aqui, entende? Não é para agradar ninguém, mas era uma necessidade, porque a gente não podia deixar vocês no meio de uma enxurrada de coisas, não é? Entrando num canal, entrando em outro, vendo as coisas acontecendo e o canal aqui não se posicionar diante disso. Então, o posicionamento é esse. Há o mundo regressivo, sim, há o mundo espiritual, aqueles seres que nós não vemos, aqueles seres que desejam o nosso mal, aqueles seres que têm energia negativa, e você tem que se blindar, você tem que se proteger, você tem que ter o seu campo energético sempre, sempre, sempre sem brechas, certo? Então, se você tem um envolvimento com alguma coisa e você está no processo de despertar e você ainda se sente incomodado por essa coisa, você tem que verbalizar, quebrar o pacto, quebrar o acordo, quebrar o vínculo e, com autoridade, verbalizar e dizer não, não, não mais. E quando você falar isso, eles vão ver, eles vão sentir a sua energia e vão ver que você realmente está ancorado. Então, era isso que eu queria deixar aqui, né? E interessante que hoje a Lua não apareceu, quando é um conteúdo que eu falo com vocês assim, o nosso reencontro normal, ela vem logo, ela vem, ela quer aparecer e tudo isso. Isso já é uma coisa para você pensar. E como esse conteúdo precisava ser feito, né, ela não chegou aqui, ela não atrapalhou, ela não está por aqui, eu não sei por onde ela está, mas ela sente a energia, ela sentiu que hoje a gente tinha que falar uma coisa mais profunda, então ela é muito sensível. Então, quando a gente fala num tom um pouquinho mais alto, ela já sente que a energia do lugar está meio, né, movimentada, diferente, ela fica na dela, naquele cantinho dela, ela está ali emitindo a energia dela, tá? E é isso que nós gostaríamos de deixar hoje para você, esse conteúdo, e reflita, não queremos saber os porquês do mundo ser como ele é, das coisas acontecerem porque acontecem. Você está vivendo uma experiência humana. E, a despeito do que outras pessoas possam pensar, se quiserem enviar e-mail para o canal para tirar qualquer tipo de dúvida, pode mandar, porque em matéria desse assunto aí,
não tem nada que eu não tenha vivido, que eu não tenha passado, que eu não tenha vivenciado. Então, é com propriedade que eu falo isso, e eu sou muito grata por ter aceito pela terceira vez o chamado para estar aqui, para participar de um canal como Lightworkers, que está tendo muito boicote, não consegue sair de 195 mil e tiram inscritos, tiram visualizações, fazem um monte de coisa, mas a gente está aqui principalmente por amor. Amor à sua essência, porque a sua essência faz parte da minha, a minha faz parte de você. E amar ao próximo como a si mesmo é tão óbvio, porque nós somos a mesma energia que faz parte da fonte, do Criador, do todo. Então, eu vou ficar por aqui e vocês podem enviar e-mail se quiserem, mas é o posicionamento do canal a respeito disso. E não vamos deixar espaço para comentários, tá? E se você quiser conversar comigo, se você quiser trocar uma conversa comigo, não vai ser por um nome que você vai criar, um perfil que você vai criar, manda e-mail, mas um e-mail com seu nome, se identifica, fala o seu nome, de onde você é, e a gente vai ter uma conversa legal. A gente fica por aqui, gratidão por acompanhar e apoiar o canal, muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento, principalmente nesses dias que estão bem agitados dentro de todas as áreas que compreendem o tripé do sistema. Acho que deu uma travada aí. E muita da verdadeira luz. Beijo na alma. Tchau, tchau.